Vamos começar agora a nossa segunda aula do curso de História da Física, Marcos do Desenvolvimento da Física, do nosso mestrado. E eu começaria dizendo que a ciência, como um conhecimento provisório e datado, portanto histórico, ele não se confunde com a verdade objetiva, mas é o mais perfeito empreendimento humano para atingir o conhecimento da realidade. O verdadeiro conhecimento é aquele que nos traz também a consciência da nossa própria ignorância. Nesse sentido, o conhecimento científico é como se fosse uma ilha de saber cercada por uma longa praia da nossa ignorância consciente. Quanto mais nós ampliamos o nosso conhecimento, maior nos parece a quantidade de problemas que ainda desconhecemos a resolver. Porque existe também o ignorância inconsciente, quando o indivíduo não percebe o número de questões que ele nem imagina que existem, quanto menos as suas soluções. Nesse sentido, Sócrates dizia que sábio é aquele que sabe o que não sabe. Ou seja, o sábio é aquele que tem consciência dos limites do seu conhecimento. Newton, numa tônica semelhante, dizia: não sei como o mundo me vê, mas eu me sinto como um garoto brincando na praia, contente em achar aqui e ali uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita, mas tendo sempre diante de mim, ainda por descobrir, o grande oceano da verdade. Isso me leva, essa questão do conhecimento e do que se desconhece. Às vezes nós não percebemos os limites do que conhecemos, ainda desconhecemos as origens daquilo que dizemos conhecer, nos levam a certas situações paradoxais. Um grande historiador da física, Bernard Cohen, alertava exatamente para um problema relacionado com isso, que surge no ensino da física. Dizia Bernard Cohen, no livro O Nascimento da Nova Física: por estranho que pareça, as noções da maioria das pessoas a respeito do movimento são partes de um esquema de física que foi proposto há mais de 2000 anos e experimentalmente demonstrado inexato e insuficiente há pelo menos 1400 anos atrás. É um fato que mesmo hoje, homens e mulheres presumivelmente bem educados tendem a pensar a respeito do mundo físico como se a Terra estivesse em repouso, ao invés de estar em movimento. Com isto, não quero afirmar que tais pessoas acreditem realmente que a Terra esteja em repouso. Se questionadas, responderão que naturalmente sabem que a Terra dá uma volta por dia em torno do seu eixo e, ao mesmo tempo, move-se numa grande órbita anual ao redor do Sol. Todavia, quando se trata de explicar certos acontecimentos físicos comuns, tais pessoas são incapazes de dizerem como é que esses fenômenos cotidianos podem se dar, como vemos que eles se dão numa Terra em movimento. Isso é muito interessante. Por exemplo, se você pergunta, a Terra está em movimento, há muitas pessoas que dizem que a Terra está em movimento. Você pergunta, se eu estou num balão e o balão está parado, a Terra está girando, por que eu não espero que a Terra gire e depois desço do local que quero? Isso é um tipo de argumento lançado comumente pelos atuais terraplanistas, que não estão nem entre aqueles que têm uma boa educação. O problema é que muitas pessoas que dizem acreditar nos cânones da ciência moderna não sabem explicar essas dúvidas dos terraplanistas. Então, se situam muitas vezes no mesmo patamar de conhecimento por desconhecerem as origens daquele conhecimento que lhes foi apresentado de modo dogmático. Eles não sabem a origem, não sabem que aquele conhecimento enfrentou a superação de históricas dificuldades. Então, por isso,
que um grande autor de física, de livros de física, o Benson, ele diz que as origens da física, como a conhecemos hoje em dia, elas podem ser remetidas ao confronto entre duas visões do lugar da Terra no universo. Na visão geocêntrica, a Terra é o centro do universo, com o Sol, os planetas e as estrelas girando em torno da mesma. Na visão heliocêntrica, a Terra e os planetas orbitam em torno do Sol. Os engenhosos argumentos produzidos pelos defensores dessas duas ideias alimentaram um grande debate que serviu para moldar a nossa compreensão da natureza e dos seus mecanismos. É por isso que nós precisamos conhecer, ainda que brevemente, as origens da física, como ela nasceu, de que problemas ela nasceu, como ela se desenvolveu na antiguidade e como a visão de mundo trazida pela física da antiguidade finalmente entrou em crise e como isso deu margem ao surgimento de uma nova física no seio de uma verdadeira revolução científica que veio ocorrer no século XVII. Século de Galileu, Newton e outros tantos personagens importantes da história da física. Sem entendermos as bases da física da antiguidade grega, não compreenderemos jamais a sua crise e a sua consequente superação e estaremos assim diante do mesmo dilema que eu descrevia anteriormente, citado por Bernard Cohen. O dilema de sermos introduzidos a uma física como se ela fosse um dogma religioso, no qual nós dizemos acreditar sem saber bem por quê. Acreditamos porque acreditamos. Mas quando somos desafiados, muitos de nós não sabem explicar o porquê acreditamos na física atual. Então vamos, portanto, começar o nosso voo de águia, a nossa visão abrangente, não detalhada, pelos primórdios da física da antiguidade, para tentarmos compreender as suas motivações, os seus problemas, as suas explicações, a sua crise e a sua posterior superação com o advento da física galileana newtoniana do século XVII. E eu começaria fazendo uma distinção entre técnica e ciência. A ciência é uma reflexão empírico-racional sobre a realidade, sobre os fenômenos da realidade física, enquanto que a técnica é um conjunto de soluções práticas encontradas que muitas vezes sem uma reflexão teórica sobre as mesmas. Quando um procedimento técnico traz antecipadamente dentro de si um conteúdo científico, isso se chama de tecnologia. Isso é uma coisa muito recente, do final do século XIX. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque geralmente se ouve falar que a ciência, enquanto empreendimento nos moldes que nós a conhecemos, é filha do pensamento grego. De fato, isso é uma verdade. Mas muitos de nós tendem a pensar que os gregos seriam, então, indivíduos intelectualmente superdotados. Não é essa a razão. Não é? Os gregos eram tão inteligentes quanto outros povos. Os povos, por exemplo, que encontraram várias soluções técnicas na Idade do Bronze, os povos, os egípcios, os babilônicos. Por que é que esses indivíduos dos povos da Idade do Bronze, que se desenvolveram 3.000 anos antes de Cristo, por que é que esses povos que construíram pirâmides, construíram várias importantes feitos da técnica, por que é que eles não produziram ciência? Por que a ciência veio a ser produzida, essa reflexão teórica veio a ser produzida somente pelos gregos? Essa é uma questão importante que nós precisamos de refletir. Bem, é preciso se entender que quando os gregos surgem na história, a Grécia olhando-se o mapa, a Grécia é uma parte que se joga, se lança no mar Mediterrâneo e é uma terra muito montanhosa, árida, montanhosa. Ali só praticamente tem oliveiras e cabra. Quando os povos antigos nômades das estepes russas, que viviam de caça, então, moravam em lugares diferentes,
quando eles enfrentaram uma fome terrível, mais ou menos por volta do segundo milênio antes de Cristo, no final do segundo milênio antes de Cristo, eles cruzaram os montes Urais, movidos pela fome, pela escassez de alimentos, e chegaram à atual Grécia, né? As terras da atual Grécia. E encontraram uma terra que desembocava no mar, não tinha mais saída, e não tinha mais para onde sair, não adiantava voltar, e não tinha condições de providenciar uma agricultura suficiente. O que eles fizeram? Eles cruzaram o Mediterrâneo com os seus barcos e encontraram ali do outro lado as civilizações da Idade do Bronze, os egípcios e os babilônios. E rapidamente conquistaram essas civilizações. Vocês podem se espantar, mas como conseguiram conquistar povos totalmente bárbaros comparados com os povos da Idade do Bronze? É que eles tinham conhecimento de duas coisas que os povos da Idade do Bronze não conheciam. Eles tinham um animal, cavalo, que é muito veloz e forte, e conheciam o ferro. Enquanto que as civilizações da Idade do Bronze usavam espada de bronze e eles já possuíam o conhecimento da metalurgia do ferro. Então o encontro desses dois povos, né, fez com que os gregos, conquistassem várias partes dessas civilizações da Idade do Bronze. Então costuma-se dizer que os gregos não inventaram a civilização, eles descobriram a civilização. Eles conquistaram e foram conquistados culturalmente por essas civilizações. Mas é interessante que, ao tomar contato com essa cultura e com esses mitos, os mitos cosmogônicos, a Mãe Terra, a origem da água, eles não tinham com aqueles mitos cosmogônicos a mesma relação que os seus criadores tinham. Então eles enquadraram aqueles mitos das antigas civilizações em um novo padrão de racionalidade. Por que eles enquadraram um novo padrão de racionalidade? Novamente, isso tem uma explicação. É que a Grécia, por ser um terreno muito montanhoso, nunca houve na Grécia, apesar de ser um território pequeno, nunca houve na Grécia um império grego, como havia, por exemplo, o Império Persa, como havia vários Império Assírio. Ali se estabeleceu, né, entre as suas montanhas, várias cidades-estado. Então essas cidades-estados, praticamente independentes uma da outra, Esparta, Atenas, Corinto, essas cidades, elas praticavam um tipo de organização social em que os indivíduos eram conscientes do seu próprio destino, e as questões atinentes a disputas eram resolvidas na ágora, na praça. E era para isso muito importante desenvolver a arte de discutir, para defender a si próprio em disputas. E isso fez com que os gregos desenvolvessem coisas como a oratória, a discussão, a dialógica e a dialética. A arte de discutir, tentando encontrar as contradições do discurso do oponente. Ou seja, eles construíram, mercê da sua própria forma de vida, eles construíram um certo padrão de racionalidade no qual eles enquadraram esses mitos e herdaram das sociedades da Idade do Bronze. Isso fez com que, ao longo do tempo, os gregos produzissem um esquema racional a respeito da natureza. Esquema esse que vinha a ser a sua physis, de onde nasce a ciência e vai nascer a física. Os primeiros escritores de importância da Grécia Antiga, mais ou menos do século 8 a.C., são poetas Hesíodo e Homero. E em Hesíodo e Homero vamos encontrar uma fonte totalmente diferente, né? Enquanto que Homero, na sua clássica Ilíada e Odisseia, ele justifica a existência do universo conforme a vontade, ainda que arbitrária, dos deuses, quer dizer, tentando desenvolver um discurso que nos aproxima mais da religião, né? Uma explicação do mundo que se dá conforme a vontade arbitrária dos deuses. Enquanto isso, Hesíodo, seu contemporâneo, tenta explicar a origem do mundo de um modo mais racional, a partir do nada, ou dito de um modo filosófico, a partir do caos. Então, Hesíodo vai enquadrar os mitos religiosos dentro de um padrão de racionalidade. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre a teogonia de Hesíodo e mostrar os paralelos dessa teogonia
a genealogia dos deuses, a origem dos deuses da Grécia Antiga, onde vai se encontrar o primeiro de todos os deuses, Caos, e depois os deuses primordiais, filhos de Caos, como terra, céu, noite, dia, éter, mar, oceano, memória, e até os filhos desses, como Cronos, o tempo, e os filhos dele que nascem da escuridão. Como existem paralelos possíveis com a nossa cosmogonia ainda atual. O escuro primordial, a origem do tempo. Infelizmente, nesta aula é impossível de fazer essas digressões, porque senão ele se alongaria muito. Mas eu, em outra ocasião, eu posso gravar uma aula exclusivamente sobre os paralelos da teogonia de Hesíodo com as formas cosmogônicas que existem atualmente. Eu vou então passar dessa questão e ficando apenas guardado essa questão dos padrões de racionalidade e dizer que Hesíodo dá-se a ideia de princípios de reparação, a noite e o dia, o frio e o quente, o úmido e o seco, o vazio e o pleno, e nasce a ideia de um equilíbrio, a necessidade de um equilíbrio, uma força que venha trazer esse equilíbrio, que pode ser entendido como uma entidade divina, mas esses mesmos princípios de reparação, eles são, digamos, o germe, os avós dos nossos princípios de conservação, que na ciência moderna nós tanto cultivamos, e que tem um grande paralelo com a busca das simetrias, a existência de simetrias e de princípios de conservação. Isso é uma coisa que Emile Noether vai discorrer, uma grande física matemática, vai discorrer no início do século XX, traçando esse paralelo das simetrias da natureza com os princípios de conservação. Bem, depois de Hesíodo, nós precisaríamos falar um pouco dos filósofos pré-socráticos, né? Existe um conjunto grande de filósofos pré-socráticos, é mais ou menos o que eu vou poder falar na aula de hoje, para depois se falar de Aristóteles, aliás, de Platão, o dogma do vento circular em Platão, de Aristóteles, a física aristotélica, e a última parte da física grega que nos interessa, a física de Alexandria, onde vão aparecer vultos como Ctesibe, Estrato, Heron e Arquimedes, etc. Então vamos nos concentrar nesse momento em discorrer alguma coisa sobre os pré-socráticos. Nessa tentativa de se falar da história, ainda que breve, da física grega, da física teórica grega, é preciso que não percamos de vista qual é o fio condutor entre isso que estaremos falando e o que nós ensinamos hoje em dia nas aulas de física. Por que estamos falando disso? Vamos nos transformar em professor de história? Não, absolutamente. É que essa história, como eu disse, ela tem tudo a ver com nós tentarmos compreender como é que essas explicações foram superadas. E afinal, sobre que se tratavam essas tais explicações? Que problemas essas teorizações dos gregos abordavam? Bem, elas abordavam a longa construção histórica do conceito de estrutura da matéria. De que a matéria é composta? Como é que ela é? Será que ela tem a mesma estrutura? Ela é um contínuo? Ela tem estrutura? Esse é um problema que os gregos enfrentaram e que ainda persiste nos dias atuais. Como é mesmo a estrutura da matéria ainda tão misteriosa? E o outro problema que os gregos enfrentaram foi o da longa construção histórica dos conceitos de movimento. E a ele serão associados os conceitos de vis e energeia, que vão ser os avós dos nossos conceitos de força e de energia. Então eu vou começar esse meu voo de águia sobre o pensamento dos pré-socráticos falando do primeiro dos grandes pensadores filósofos da natureza pré-socráticos, que foi, por volta do ano 600 a.C., Tales de Mileto. Tales foi um mercador que, durante muito tempo, ele viajou pelo Antigo Egito e conheceu muito daqueles conhecimentos, daquelas tradições míticas, e enquadrou-os nesse padrão de racionalidade a que eu me referi anteriormente. E Tales coloca a água como o princípio formador de todas as coisas, quer dizer, despindo aquela coisa de uma divindade. Para Tales, tudo está em transformação e o movimento é eterno. Tudo está animado, o que ele chama de uma alma. Tudo contém uma alma, no sentido de
está em transformação. O movimento, nesse caso, deve ser dito como está em transformação, não necessariamente um movimento local, de um ponto A para um ponto B. Isso é uma questão que nós vamos repisar em outros pontos da física grega, principalmente quando tratarmos de Aristóteles. Um filósofo também seguinte a Tales, de muita importância, foi Anaximandro, que também tratou dessa questão da composição íntima da matéria. Para ele, a matéria-prima era uma substância sutil, não exatamente a água, ou fogo, ou a terra. Era algo como um protoplasma, que ele chamou de apeiron, ou coisa de indeterminado ou ilimitado. É interessante que, dizendo isso, muitas pessoas dizem, isso é muito vago, isso parece uma loucura. Não, se nós olharmos, por exemplo, a história recente da estrutura da matéria, onde nós identificamos que a matéria não é um contínuo, existem átomos, dentro desses átomos, que não são indivisíveis, existem partículas elementares, e muitas dessas partículas elementares, como próton, como nêutron, têm uma estrutura íntima, são compostas de subpartículas. Então nós vamos perceber que essa história que hoje em dia já podemos questionar com mais altas energias, se essas subpartículas podem até elas ser divididas. Quando já se questiona, por exemplo, estruturas matemáticas, teorias matemáticas com cordas, que possam fornecer uma estrutura ainda mais íntima sobre essas partículas. Então isso nos leva a uma compreensão do íntimo das coisas. Parece que o que prevalece mesmo é a existência de uma ordem matemática. Isso não é tão distante da ideia de Apeiron de Anaximandro e não será tão distante da ideia que veremos posteriormente de Platão, que no íntimo das coisas existia uma ideia matemática. O filósofo dessa mesma época, de Tales e Anaximandro, é Anaxímenes, que também se preocupa com isso e diz que a matéria-prima seria o ar. E há uma diferenciação para ele entre as coisas que é estabelecida pela rarefação ou condensação. E os movimentos convectivos separariam as diferentes substâncias cósmicas. É uma ideia bastante etérea, efetivamente. Na cosmologia desses primeiros filósofos, existia pouco espaço para a noção de força, como nós a conhecemos hoje em dia. O movimento era visto como um dado da natureza, como uma das causas naturais das diferenciações das substâncias. Não havia necessidade de uma causa para o movimento. Seria necessário escapar de Mileto para que se viesse a encontrar um conceito mais próximo ao conceito de força com que nós tratamos na física. E aí, eu brevemente vou considerar a influência de um filósofo grego, filósofo da natureza, um filósofo grego chamado Pitágoras, Pitágoras e os seus seguidores, aqui eu vou falar de Pitágoras, pode ser também os seus seguidores. Pitágoras aceitava a existência de uma matéria primordial, matéria primeira, mas acreditava que o processo de diferenciação a partir desse protoplasma, aqui, por exemplo, Anaximandro também se referia, ele necessitava de um princípio regulador para se chegar a formar um todo harmônico. E esse princípio regulador que nos leva pela primeira vez à necessidade de alguma coisa que estabeleça um equilíbrio ou que possa modificar o estado das coisas, de uma força. Uma força ainda não no sentido moderno. Há vários pressupostos que podem ser identificados das concepções pitagóricas que são importantes de nós refletirmos. Eu citaria alguns, não? Por exemplo, se todos os seres para Pitágoras, se todos os seres e substâncias naturais vêm de uma matéria única, eles não devem definir seus conteúdos materiais, mas sim na forma e na combinação das formas. Isso faz com que, se a diferença entre os diversos materiais, já que eles têm uma origem comum, uma substância comum, se dá pela forma como eles são agregados, e na combinação dessas formas, forma mesmo, geométrica. Isso leva a nós entendermos porque ele vai valorizar tanto a geometria. Tornava-se essa, então, de grande importância na descrição pitagórica do mundo físico. As formas e também as combinações numéricas que possuem um todo harmônico equilibrado, que são determinadas por razões numéricas. E isso ele encontra na música, os padrões que ele encontra na música. A vibração de uma corda estendida
E os pontos no quais você tocando no meio de um texto da corda, você produz as notas musicais. Então a busca das harmonias encontradas na música é um dos guias que os pitagóricos vão usar para encontrar as harmonias da natureza de um modo geral. Esse paralelo entre a música e a explicação da natureza, entre o próprio cosmos, a ordem do cosmos é vista como uma ordem musical. As palavras, por exemplo, teoria, teorema, são de origem pitagórica. A teoria, por exemplo, teorizar, a teoria é vista como uma contemplação apaixonada. O teorema é um produto dessa, uma verdade obtida através dessa contemplação apaixonada. Os números racionais que eles percebem na música esbarram no problema que eles descobrem de incomensurabilidade, porque o teorema de Pitágoras, ele na verdade já existia entre os egípcios, mas existia não como uma afirmação geral, mas como uma regra do 3, 4, 5, um triângulo retângulo 3, 4, 5, que é uma forma, inclusive, como os pedreiros ainda utilizam. Para achar um ângulo reto, eles usam a regra do 3, 4, 5. Não referem-se a uma verdade geral, que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Essa afirmação mais geral é claramente grega e pitagórica. E ao trabalhar com o triângulo retângulo, eles pegam, por exemplo, o triângulo equilátero, tome-se os lados unitários 1 em 1, e você vai ter que vai encontrar um problema de incomensurabilidade do lado com a diagonal. Esse problema, que vai ser insuperável para os pitagóricos, só será resolvido na história da matemática já com Weierstrass, né? Mas passando para um outro pitagórico importante, Filolau. Filolau, um dos seguidores de Pitágoras, defendia que o Sol era um fogo central, em torno do qual as coisas giravam. Quer dizer, essa é uma ideia que vai ser muito candente para a posteridade, né? Para Copérnico, por exemplo. E Heráclito do Ponto, um outro pitagórico também, que desenvolveu um modelo muito parecido com o modelo de Tycho Brahe, no qual os planetas giravam em torno da Terra, mas a Terra girava em torno do Sol. Um outro pensador, embora não seja exatamente o pitagórico, mas da linha de Pitágoras, é Heráclito de Éfeso. Para Heráclito, a harmonia ou equilíbrio não era visto como um estado natural das coisas, mas ele era devido a um princípio regulador. Seria um resultado de uma batalha entre tensões ou forças opostas que seriam antagônicas. E daí Heráclito é visto como aquele que desenvolve a dialética, a tensão entre opostos. Dialética que ainda é um estudo, um campo de estudos à parte, né? A tensão entre os opostos, que seria o motor do desenvolvimento da natureza. Um outro filósofo pré-socrático, eu estou fazendo um voo de águia mesmo, né? Para chegar em Platão na aula seguinte, né? Um outro filósofo importante de se falar é Empédocles, que diz que essa tensão, essa doutrina da tensão dos opostos de Heráclito de Éfeso, com ele ela ganha materialidade. Ele imagina duas substâncias que ele categoriza como amor e ódio, e elas eram responsáveis pelo equilíbrio e pelos movimentos, pelas mudanças da natureza. E os elementos básicos da natureza para Empédocles, em vez de ser um único elemento básico, ele diz que são 4, são terra, água, ar e fogo. Isso é uma doutrina que vai perdurar durante muito tempo. Um outro indivíduo importante que vai se opor a esse tipo de coisa é Parmênides. Parmênides é o indivíduo que vai negar a existência do movimento. Dizer que o movimento é uma ilusão. E o grande discípulo de Parmênides é um indivíduo que vai levar a criar um paradoxo do movimento, quer dizer, não de Eleia. Quando ele cria aquele problema de Aquiles e da tartaruga, que a tartaruga anda uma certa distância, e Aquiles com velocidade muito maior, mas quando Aquiles percorre essa distância, a tartaruga anda metade da distância dele. Então você somando, Aquiles aparentemente nunca pegaria a tartaruga, porque você vai ter uma sucessão, e você somando essa sucessão de tempos, de uma série, e a soma da sucessão de tempos da série, de um número de tempos infinito, para eles daria infinito.
Ou seja, eles não têm ainda a ideia de série, que você vai ter uma série convergente. Né? Essa ideia de que o número infinito de termos não necessariamente conduz a um resultado infinito. São problemas matemáticos, mas gerais, que são atendentes também à descrição da natureza e que vão interferir profundamente na descrição da natureza pelos físicos gregos. Isso vai se resumir em Platão. Platão vai dar uma grande importância à questão da matemática, da compreensão da natureza, e nós falaremos sobre isso na próxima aula, para em seguida falarmos da descrição aristotélica. O tempo é muito curto realmente para, numa aula de aproximadamente 30 minutos, se falar mais sobre esses assuntos de forma mais detalhada. Então, na próxima aula nós falaremos de Platão e do dogma do movimento circular.